Hoje, neste nosso papel de alfarrábio, por meio de livros, trazemos uma leitura, uma história curiosa, que de tão curiosa não podemos deixar de a contar. A história que traz é tão curiosa, é um livro que fala sobre os movimentos subversivos das antigas colónias portuguesas e que está perdido por aqui enquanto ainda arrumamos isto tudo, mas havemos de encontrar. Mas não podemos deixar de trazer essa história curiosa, essa história que nos fala da Guiné-Bissau e dos vários movimentos de libertação das antigas colónias portuguesas. Fomos escolher um trecho do livro que fala sobre a Guiné-Bissau, sobre o surgimento do movimento subversivo para a libertação da Guiné-Bissau. E há um facto curioso por aí, por trás do nome do Amílcar Cabral, que queremos partilhar convosco. A Guiné-Bissau foi, durante muitos anos, um palco de agitações que praticamente só cessou no continente em 1915, devido à ação decisiva de Teixeira Pinto, embora nas suas décadas subsequentes tivesse por vezes havido necessidade de submeter a população de algumas ilhas do arquipélago dos Bijagós. Terminadas estas últimas operações, a província gozou praticamente um quarto do século de paz e progresso, sendo apenas citada na imprensa internacional e nos livros escritos por estrangeiros como um exemplo de comunidade multirracial bem unificada e de uma assistência médica modelada. No entanto, pouco tempo depois da independência da República da Guiné, conseguida em fins de novembro de 1958, esta província portuguesa passou a ser citada nos órgãos de informação internacional como sendo alvo de atenções conjuntas de Nkrumah, Sékou Touré, que desejariam criar a Federação dos Estados Unidos da África Ocidental, que englobaria, além daquela parcela do território português, a Libéria, a Serra Leoa, a Gâmbia, a Costa do Marfim, o Ghana, a República da Guiné e a Nigéria. O ministro deste último país parecia ter mesmo um projeto mais ambicioso a esse respeito, pois sugeria que nessa federação entrassem, além dos países e territórios já citados, o Togo, o Níger, o atual Mali, a República do Alto Volta, os Camarões, o Dahomey e o Senegal. Para algumas fontes, Sékou Touré, na qualidade de descendente, por via uterina, de uma grande chefe mandinga, procuraria anexar o território que antigamente esteve sob a soberania daquele povo e que incluía, além da Serra Leoa e da Guiné Portuguesa, uma parte da Costa do Marfim, do Sudão e do Senegal. Este projeto, por muito hipotético que fosse, parecia desagradar especialmente aos últimos dos países indicados. Este projeto de reagrupamento, que tanta tinta fizera correr nos primeiros meses após a ascensão à independência de alguns países, depressa caíram no esquecimento, e assim a Guiné deixa novamente despertar a atenção dos órgãos de informação internacional, mas infelizmente apenas por alguns meses, pois em 3 de agosto de 1959 deu-se um grave incidente
no porto de Bissau, devido a uma paralisação de trabalho em virtude da qual houve alguns mortos e feridos. Após um pequeno surto de interesse provocado por esse incidente e pelo subsequente envio, poucos dias depois, de um reduzido contingente de tropas que foi o primeiro que na atual conjuntura se teve de deslocar para o ultramar. Tudo se manteve calmo no setor em relação ao qual temos vindo a fazer a nossa análise até os primeiros dias de março de 1960. A partir dessa altura, as notícias multiplicaram-se, revelando uma organização tendente à agitação subversiva, com uma amplitude que não seria de prever. Apesar dos incidentes atrás referidos e de em Conakry se fazerem já emissões de rádio tendentes a agitar a população, naquela data apareceu em Londres a distribuir à imprensa um comunicado que teve certa divulgação. Um indivíduo que dizia chamar-se Abel Jassy e ser o representante da Frente Revolucionária Africana para a Independência Nacional das Colônias Portuguesas, mais conhecida pela sigla FRAIM, e que pregava a subversão, principalmente em relação a Angola. Facto este que levou alguns órgãos de imprensa nacional e estrangeira a rotulá-lo como o angolano. Alguns jornais ingleses denunciaram logo aquele indivíduo como sendo delegado de um movimento comunista angolano, acusaram-no de ter assistido a muitos congressos e conferências comunistas e de ter, além disso, o apoio do Partido Comunista Inglês. Jassy, no entanto, em carta dirigida a um desses órgãos de informação, negou não só que tivesse assistido a qualquer conferência e congresso comunista, pois só assistira a conferências de Accra em 1958 e de Tunis em 1959, mas também que tivesse o apoio daquele partido inglês ou que fosse chefe de um movimento comunista para a libertação de Angola. Admitiu apenas estar interessado em que a soberania portuguesa deixasse de se exercer em Angola e noutras parcelas do território português. A pouco e pouco, a divulgação de novos elementos foi possível descobrir que aquele indivíduo não era angolano e que nem sequer existia nenhum Abel Jassy, pois esse nome não passava de um pseudônimo utilizado pelo engenheiro agrônomo Amílcar Cabral, natural da Guiné, mas filho de pai cabo-verdiano. Antigo funcionário dos serviços da agricultura da província da Guiné e que aparecia como representante de um agrupamento político que visava a independência política da Guiné e Cabo Verde e que se intitulava Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde. O facto de Cabral, a princípio, ter feito propaganda a favor de Angola, explicou-se quando se soube que, em 1957, altura em que estava à testa do Partido Africano de Independência da Guiné, o antigo PAI, agrupamento que antecedeu o PIGC, colaborava com os organizadores do MPLA e com alguns revolucionários de Cabo Verde, Moçambique e de São Tomé e Príncipe. No seio do chamado movimento anticolonialista, MAC deve ter sido na qualidade do membro do MAC que tomou parte na Conferência de Accra e de Tunis, nessa altura, ao que parece, acompanhado pelo organizador do atrás referido agrupamento angolano. Foi em Tunis, em janeiro de 1960, por ocasião daquela conferência,
a segunda dos povos africanos, que o MEC foi extinto, ao que parece com o beneplácito do Comitê de Solidariedade Afroasiática instalada no Cairo, sendo criada em sua substituição a FRAIM, órgão que visava principalmente a ação direta e que, além do PGC e do MPLA, parece que a princípio englobou também, pelo menos teoricamente, a UPA. Amílcar Cabral fez em seguida diversas viagens que permitiram ajuizar melhor das influências a que estava submetido, especialmente a realizada a Moscou, onde, com outros indivíduos interessados em fomentar a subversão noutras parcelas do território do ultramar, passou parte numa reunião dedicada à luta dos povos das colônias portuguesas pela sua libertação. Reunião essa a que os órgãos de informação soviéticos dedicaram boa atenção. Mas por muitos intensos que fossem os esforços de Amílcar Cabral e da FRAIM, fora de Moscovo, pôde-se verificar-se que eles só eram largamente recompensados em publicidade em Londres. E essa história desenrolou-se ligando todos os movimentos das antigas colônias portuguesas e ligando-os inclusive a um emissário da União Indiana em Londres, que desempenhou um papel muito importante em todo o processo de desenvolvimento desses movimentos que lutaram pelas independências das antigas colônias portuguesas. A história por detrás é que é o nosso grande interesse aqui. A história que levou o Cabral a dado momento a ser apelidado como o angolano por terras londrinas e que mostra a sua transversalidade por todos os movimentos de libertação das antigas colônias portuguesas, o papel que desempenhou em todos esses movimentos. É uma história interessante que vale a pena investigar e temos aqui esse espaço para si, para ajudar e fomentar a sua investigação e a sua curiosidade. Até o próximo vídeo.